voltamos, irmãos, para o nosso culto solene ao Senhor. Eu vos cumprimento na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e já te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 141, um Salmo de Davi. Eu vou ler os 4 primeiros versos e assim daremos início ao nosso culto. Salmo 141 diz assim: Senhor, clamei a ti, apressa-te a mim, dá ouvidos à minha voz quando clamo a ti. Que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe um vigia, ó Senhor, diante da minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Não incline meu coração para nenhuma coisa má, para praticar obras perversas com homens que trabalham a iniquidade. E não deixes que eu coma das suas iguarias. Queridos irmãos, é com essas palavras de Davi, palavras profundas, que eu abro este culto. E faço uma pergunta, uma breve pergunta para o irmão. Com base nessas palavras de Davi, podemos concluir que ele desejava a salvação? Desejava agradar a Deus? Pois bem, irmãos, é sobre isso que vamos falar esta noite. O nosso desejo quanto à salvação será colocado em xeque hoje. Amém? Que Deus nos guie e que possamos louvá-lo agora, com alegria e com esse desejo de salvação. Vamos ficar de pé? Boa noite, irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor. A primeira canção que nós cantaremos, ela fala que sobre tudo o nosso Deus é soberano. Já é o terceiro domingo que nós vamos cantar. Essas músicas são músicas novas, né? Pode ser que vocês conheçam, que vocês louvem junto ao Senhor, adorando e engrandecendo o nome dele. Louvemos ao Senhor. Tua glória é inexplicável, és luz, és perfeição. Não podes contemplar pecados, teus olhos puros são, Senhor. Teu poder não tem limites, teu saber completo é, tua glória é indescritível. Entre os querubins estás, pra sempre tu no trono estás, pra sempre tu louvado és princípio e fim, o eterno Deus, pra sempre reinarás. Sobre tudo tu és soberano. Quem pode te frustrar? Do trono tudo tu governas.
Um dia todo joelho irá se dobrar e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Amém. Reis e príncipes verão o teu poder, da tua glória, ó Deus, o mundo todo saberá, resplandecente estrela, que traz o amanhã, faz os povos
finalizar, meus irmãos, abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 8. E agora é o momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler o verso 7 e o verso 8 deste capítulo. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7 e verso 8. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade do vosso amor. O apóstolo Paulo está discorrendo neste capítulo, no 9 e no 10 também, sobre dízimos e ofertas. Interessante que ele nos diz no verso 8, eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade do vosso amor. E neste momento você pode estar sendo grato ao Senhor. A Juliana estará passando o nosso ofertório, e você que nos assiste pode estar fazendo na sua casa, devido à quarentena. Nossa conta está no Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, a favorecida Isadora Molina Fiorito, do CPF 435-255-218, dígito 63. Ainda, meus irmãos, trabalhando com os milagres de Jesus. Semana passada falamos um pouco mais sobre aquele paralítico no tanque de Betesda. E hoje falaremos um pouco mais com base em um versículo. Será uma pregação temática. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 5. E eu quero falar aqui um pouco com os irmãos, levar cada um de nós à reflexão sobre a pergunta que Jesus fez a este paralítico. O verso 6 diz assim, de João, capítulo 5. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado, havia muito tempo, disse: Tu queres ficar são? Esta pergunta que eu quero aprofundar um pouco mais, aplicada em nossas vidas. Vamos orar? Incline sua cabeça, vamos buscar ao Senhor, que Ele nos guie, que Ele ilumine o nosso entendimento neste momento. Senhor, nosso Deus, agradecido estamos por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de cultuar ao Senhor. Um momento tão importante quanto este, Senhor, de compartilhar a sua palavra, de entendê-la, de meditar sobre ela, nos leva, Senhor Deus, à total dependência do Espírito Santo do Senhor, para que haja compreensão, para que haja, Senhor Deus, transformação de vidas, arrependimento, conversões. Senhor, guia-nos. Somos seres, Senhor Deus, desprezíveis diante do Senhor, e necessitamos da Tua graça. Esse aqui, Senhor Deus, que dirige esta palavra, que seja totalmente impelido e conduzido pelo poder do Teu Santo Espírito. Que não seja o homem, mas o verdadeiro. Pai, que essas palavras cravem em nossos corações. Que ouvintes, Senhor Deus, realmente entendam a Tua palavra. Pedimos a Tua graça neste lugar, Senhor. Conduza-nos. Refreia as palavras indevidas, mas apenas, Senhor Deus, a Tua graça é o que te pedimos neste momento, nesta noite. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém.
O texto, ao qual já trabalhamos expositivamente aqui nos cultos, se trata de uma condição de um homem paralítico, aguardando um suposto anjo movimentar águas para que assim ele fosse curado. 38 anos de espera, de invalidez. E Jesus Cristo vira para este homem e lhe pergunta: tu queres ficar são? Seria uma pergunta um pouco estranha para alguém que está nessas condições. Como alguém faminto, que há muito tempo não faz uma alimentação devida, você chegar e perguntar a ele: você quer comer? Seria uma pergunta um tanto estranha. Falando a um homem inválido, que sofria de uma doença incapacitante, como eu disse, há 38 anos. Quem não gostaria de ficar são nessas condições? Por acaso o homem haveria de querer permanecer ali, aqueles anos todos, deitado à beira do tanque de Betesda, que diziam ser milagroso, se não tivesse interessado em ser curado? Então a pergunta até mesmo pode ser óbvia quanto à sua resposta. No próprio olhar deste paralítico, eu quero que você imagine esta cena. Aquele homem frustrado, que repetidas vezes tentou entrar neste tanque, mas não obteve êxito. Imagine o olhar dele. Imagine você passando por este homem e olhando para a sua afeição. Já não estaria estampada a resposta a esta pergunta no seu olhar, no seu rosto? Pelo fato de nosso Senhor nunca ter usado palavras vãs, e isto é certo, no entanto, ele deve ter percebido, certamente, que a invalidez do corpo, naquele homem, lhe havia obscurecido, a certo grau, bastante doloroso, a sua própria mente, a ponto de causar uma paralisia na sua vontade. Quantas vezes, irmãos, pedimos, queremos e não alcançamos aquilo? Falamos sobre fé momentos atrás no EBD, de você permanecer mesmo sem contemplar provas reais, apenas pela fé, apenas com a suficiência das Escrituras. Este homem, certamente, pela sua luta, pela sua frustração, já estava paralisado não apenas em seus membros, mas em suas vontades. Ele já havia esperado há tanto tempo que seu coração acabou adoecendo. E o desânimo ressecara o seu espírito. Um espírito seco, um espírito desanimado. Ele quase já não importava mais se poderia ser curado ou não. O arco já estava dobrado há tanto tempo, naquela angústia, naquele desejo, que toda a flexibilidade e elasticidade já fora destruída. Passara tanta fome de cura, que o próprio apetite já tinha desaparecido. Achava-se apático, tomado de uma indiferença, uma lástima obscura, uma desesperança plena quanto ao futuro. Os dias que viriam já não importavam mais, já não estavam mais preocupados. O Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, tocou justamente neste ponto, nesta corda da sua vontade, a qual precisava de vibração, precisava ser aquecida. Ao questioná-lo sobre a sua disposição, entendam, queres ficar são? Jesus então está tocando na disposição que ele tinha em ficar curado. Por meio dessa indagação despertou nele uma faculdade dormente,
uma das coisas mais importantes e essenciais para a cura. Temos profissionais da área da saúde. Eu fiquei algum tempo enfermo. E os médicos diziam que a nossa disposição, a nossa vontade em querer ficar curado colabore muito na nossa recuperação. Porém, aqueles que se entregam, aqueles que não têm mais vontade de viver, a sua recuperação é difícil. É justamente neste ponto. A pergunta não se trata de uma pergunta óbvia, não se trata de uma pergunta vã do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele toca na ferida. Ele toca onde precisava ter vida. Na verdade, queres ficar são? Foi um questionamento de profunda investigação. Um teste científico necessário, feito por um médico magistral. A ressurreição do túmulo de um grande poder regenerador da humanidade. No tocante à nossa pregação do Evangelho, meus irmãos, esta pergunta poderia também parecer impertinente a uma alma perdida. Quando pregamos o Evangelho e fazemos essa pergunta a uma alma realmente que tem essa disposição gerada pela regeneração, pelo novo nascimento, pode até parecer que é uma pergunta óbvia. Quer ser salvos? Quer ficar são? Certamente, logo alguém responderia, em uma pregação do Evangelho, todo mundo quer ser salvo. Todo mundo. Bem, irmãos, eu não estou tão certo quanto a veracidade dessa sua afirmativa. Mas o fato de estarmos aqui há tanto tempo, nos reunindo, ouvindo atentamente o Evangelho, poderá argumentar a pessoa, é prova mais do que suficiente de que estamos dispostos a ficar são. Que estamos dispostos a querer, a desejar a salvação em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero indagar os irmãos e a mim mesmo. É sobre a profundidade desta pergunta que eu quero jogar contra as nossas vidas. A Bíblia nos leva. Sendo assim, em vez dessa pergunta ser desnecessária à primeira vista, deveria ser em todas as congregações uma das primeiras, em todas as igrejas. Obter uma resposta verdadeira a essa pergunta, do mais íntimo da alma de todo ouvinte, é o meu objetivo agora. Crendo que isso lhe será muito saudável, muito crucial, mesmo que você esteja honestamente compelido a dar uma resposta negativa. Irmãos, queres ficar são? Queres ser salvo? Ela irá expor você a própria condição do seu coração, o que certamente lhe será útil na direção de algo melhor. Se Deus me ajudar, e hei de lançar diante de vocês essa pergunta, mas esteja certo que eu já fiz ela contra a minha pessoa, no meu íntimo. E o que eu espero de cada um dos irmãos é que sejam francos e sinceros consigo mesmos. Homens e mulheres, vocês querem ficar sãos? Vamos agora explorar um pouco essa pergunta no que tange a sua necessidade. Por que essa pergunta é necessária para todo crente? E não só para os crentes, mas para todas as pessoas. Não é a mesma coisa, irmãos, primeiramente, que uma pergunta como: você quer ser salvo de ir para o inferno? Não é sobre isso que eu estou falando. Você quer escapar da ira de Deus? Todo mundo, evidentemente, responderá sim a essa pergunta. Você quer salvo para poder ir para o céu? Também de imediato, sem hesitação, todo mundo dirá sim. Todos nós temos um forte desejo
de viver na eternidade e de ter a imortalidade, de escapar do sofrimento, apresentar um inferno e um céu, estabelecer os seus contratos. Qualquer pessoa em sua sanidade mental certamente irá querer o céu. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Não é essa a intenção da minha pergunta. Não estamos aqui propondo a um ladrão quer ter a sua prisão cancelada. Não é isso. Não estamos propondo quer fugir da forca assassino. Não é isso. Mas a pergunta é, quer se transformar em um homem honesto? Quer realmente se tornar alguém justo, correto, que abandona o mal? Nossa questão não é quer entrar na festa da misericórdia e comer e beber com aqueles que são saudáveis? Mas sim, você está realmente disposto a ser transformado em alguém espiritualmente saudável, são. Passar pelo processo divino, por meio do qual a doença do pecado é eliminada e a saúde da humanidade santificada e restaurada em você. É sobre isso. Esse é sobre isso. Devemos lembrar em toda a história da humanidade, primeiramente, que só existiram dois homens perfeitamente sãos. Esses dois homens são chamados nas Escrituras, do primeiro Adão e do segundo Adão. Esses dois mostraram em si mesmos o que seria o homem se ele fosse são. E ao apresentar as qualidades e características desses homens, eu quero que você pergunte-se a si mesmo, se realmente você quer isso. O primeiro Adão estava no Éden. Quem não gostaria de estar no paraíso? Teríamos todos o maior prazer em caminhar entre aqueles ramos que nunca secavam, de comer aqueles frutos saudáveis, sem labuta, sem sofrimento, sem doença, sem morte. Acredito que muitos aqui já até falaram que Adão foi um verdadeiro imbecil, até mesmo. Eu já vi algumas pessoas dizer, quando eu chegar no céu eu quero pegar a Eva de jeito. Por quê? Porque aquilo que eles tinham eram realmente coisas que todos desejam. E eles abriram mão. Tinham os frutos, tinham aquele verdadeiro paraíso, tinham a presença de Deus. Mas a pergunta não é bem essa. A pergunta é, estaríamos dispostos a sermos mental e moralmente aquilo que Adão era? Antes de seu pecado haver trazido mal à humanidade, estamos dispostos a isso? Quem era Adão? Vejam bem, irmãos, era um homem que conhecia Deus, que falava com Deus, conhecia muitas outras coisas, mas o principal e mais importante de tudo é que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Deus caminhava por aquele local. Que prazer era caminhar com Deus, ter comunhão com Ele, falar com Ele como um homem fala a um amigo. Até a sua queda, Adão foi um homem cuja vontade era inteiramente submissa à vontade do seu Criador, pois ele foi criado reto e justo antes da queda. Desejoso de não violar essa vontade, mas em todas as coisas fazer aquilo que o seu Senhor lhe ordenasse. O desejo do meu e do seu coração, meu irmão, é ser como este Adão? Fora colocado no jardim para cultivar a terra, lavrar e guardar o jardim, e ele o fazia com alegria. Era um homem são, uma pessoa sadia.
Toda a sua felicidade consistia em seu Deus. Seu único objetivo como criatura era fazer a vontade daquele que o criara. Nada sabia sobre brigas, embriaguez, prostituição, fornicação. Não. Para ele não havia cânticos devassos, nem feitos libertinos. Você gostaria de ter sido feito como ele? Pecador. Você gostaria? Você que está fazendo sua própria vontade, que só tem buscado novidades, que tem pensado sempre em encontrar felicidade no pecado e na impureza, estaria disposto a voltar e encontrar sua felicidade em seu Deus? A partir de então, servi-lo e nada mais, somente Deus é suficiente na sua vida, somente Cristo. É essa a disposição do seu coração? Talvez você tenha respondido impensadamente sim. Talvez você tenha professado algo publicamente. É possível que você nem saiba bem o que disse, bem o que você pronunciou, bem o voto que você fez, a aliança que participa. Mas se você tivesse a verdade mais claramente diante de si, realmente entendesse o que é ficar são, de certo, se recusaria obstinadamente a ficar são. Pois sob essa perspectiva, a vida lhe parecia ser submissa, sem graça, sem alegria, sem originalidade e sem o fogo do desejo, a excitação da bebida, o riso da insensatez, a pompa do orgulho. Como seria a existência para muitos? Uma vida baseada em retidão e santidade, talvez seja com esses adjetivos: sem graça, uma vida de regras. Será que não é assim que você enxerga uma vida sã? Será que o seu desejo gira em torno desta vida sã? O segundo homem são que existiu na humanidade se chama Jesus Cristo, o segundo Adão, habitando aqui entre os filhos dos homens, não em um paraíso. Vejam bem a diferença. Mas no meio da desonra, da doença, da desgraça, da tentação e do sofrimento, ainda assim Jesus foi um homem honrado e sadio. Ele foi são. O mal, ele o tomou em seu próprio corpo, e os nossos pecados lhe foram imputados. Mas ele em si mesmo, na sua vida, não tinha pecado. O próprio príncipe deste mundo o tentou repetidas vezes, mas jamais pôde encontrar nele mal algum. A perfeição da humanidade do nosso Salvador consistia nisso: ser santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Ele era santo. Uma palavra que em sua raiz tem o mesmo significado de são. Ele era. Hebreus capítulo 7, verso 26, fala sobre Jesus. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Olha só. Olha uma vida sã, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Sua vontade é ser como Jesus? Realmente? Jesus foi um homem completo, perfeito, incólume,
imaculado. Era são em relação ao seu Deus. Seu relacionamento era um relacionamento sadio. Sua comida e bebida era fazer a vontade de Deus, que o enviara. Como homem, Jesus foi o que Deus planejara, perfeitamente conformado à sua correta posição. Ele era como tinha vindo das mãos do Criador, sem mácula, sem danos, era santo, era são. Quer explicação? Ainda em Hebreus capítulo 1, verso 3, olhe só como ele é descrito. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quando dizemos, meus irmãos, que somos cristãos, uma derivação de pequenos cristos, de representatividade de Cristo, o que estamos dizendo? É que somos sãos. E quando falamos isso, os nossos desejos por essas qualidades de sanidade têm que acompanhar os nossos pronunciamentos. Por isso que Cristo lhe pergunta: quer explicação? Quer ser salvo? O que é salvação para você, meu irmão? É escapar do fogo do inferno e usufruir das benfeitorias do nosso Deus. Não ter fome, não ter sofrimento. Será que o seu desejo é apenas esse? Um desejo egoísta do que é ser são? Isso não é sanidade, isso é doença. Isso é doença. É egoísmo. Egocentrismo. Jesus jamais foi afetado pelas influências que o cercavam. Nunca foi um homem falso para com seu Deus e maldoso, como muitas vezes nós somos. Era imaculado e, embora a blasfêmia haja por vezes atingido o seu ouvido, nunca teve seu coração poluído. Nunca. Embora encarando a ganância e a impiedade do homem, ele se relacionava com Judas. Ele olhava para o coração de Judas. E mesmo assim ele não era poluído. Olhava para a condição daqueles fariseus. Mas a sanidade tomava conta do seu ser. Quer explicação? Jesus era separado dos pecadores, mesmo refutando os princípios farisaicos. Ele jamais disse: esperem por mim, eu sou mais santo do que vocês. Não. Mas sim comendo com eles, e ainda assim estando separado deles. Vejam bem, meus irmãos, não separado a ponto de sua mão benigna alcançá-los, ou de não poder se solidarizar com eles em suas tristezas, mas separado por sua própria elevação mental, superioridade moral e grandeza espiritual. Quer explicação? Não existe salvação sem o desejo por esta sanidade aqui apresentada. Não existe salvação sem busca de santificação. Não existe. Não é um pronunciamento de fé que vai te salvar, irmão. Não é um batismo nas águas que vai te salvar, irmão. É um desejo que o próprio Espírito gera em nós, de ser conforme Cristo. Você gostaria de ser como Jesus? Esta é a pergunta. Já falei isso diversas vezes. Por que João Batista, antes de batizar, por que ele repreendia aquele povo? Deem fruto de arrependimento. O que eles estavam procurando naquelas pessoas? Quais eram os critérios que
ele estabelecia para o batismo? Arrependimento. E arrependimento traz o quê? Transformação de vida. Arrependimento traz sanidade. Se você quer Cristo, é bem provável que isso acarrete para você muitas das experiências dele. Você poderá ser criticado, zombado, desprezado, ofendido, humilhado. As pessoas poderão rir de você. Você está disposto a isso? Quer explicação? Poderá também ser perseguido. E a não ser que a providência lhe impeça, ser até mesmo levado à morte por desejar a sanidade. Mas ao assumir Cristo, com tudo que Ele é, você estará se dispondo a ser feito como Ele. Isso é salvação. De ser tirado de você o mal real, que você hoje admira, e ser implantado em você o bem real, que você talvez neste momento não aprecie. Então, está disposto a ficar são neste momento? Posso imaginar que você responda assim: eu quero. Entenda a profundidade desta pergunta. Se você soubesse como realmente Jesus Cristo foi, não tenho certeza de que desejasse, de modo veemente, sincero, se inclinar nessa direção. Tenho a impressão de que muita luta e muita rebelião surgiriam em seu coração, se o processo fosse sendo levado na direção de fazer com que você ficasse são, exatamente como Jesus Cristo. Quais são as implicações da cruz? Quais são as exigências dessa cruz? Negar a si mesmo. Meus irmãos, sabe quem consegue negar a si mesmo? Somente aqueles que têm a disposição e o desejo de ser são. Como Cristo. Salvação, meus queridos irmãos, é realmente a substituição daquilo que você é por aquilo que Cristo é. Andar como Ele andou, desejar o que Ele desejou. Como eu disse, a vontade dele era, o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Este é o seu alimento. Isso é o que te dá forças. Queres ficar são? Para ilustrar um pouco mais o significado desta pergunta, permita-me lembrar-lhes que para um homem ser inteiramente são como deveria ser, determinadas inclinações malignas, certas qualidades morais que ele possua, devem ser dele expelidas. Para um homem ser são diante de Deus, é preciso que o seja perante os homens. Ou não existe eficácia da cruz na vida do indivíduo? Feitos para as boas obras, regenerados do quê? Nascidos de novo, era o que se transformou em quê? Existe a eficácia da cruz em nossas vidas. Não se pode dizer que um homem seja são enquanto agir com desonestidade e injustiça. Em suas atividades profissionais, pensamentos, conversas, em seus atos em geral, para com o próximo. Se você está acostumado a praticar estes atos em sua vida profissional, em seus negócios, coisas que dificilmente passariam no teste do olhar de Deus, que tudo vê e tudo julga. Eu te pergunto, realmente queres ficar são? Não há mais espaços para você que se desculpa, dizendo que os outros fazem a mesma coisa. Muitos fazem isso, ao ser questionado, ao ser indagado. Eu sou assim porque o outro me levou a fazer isso. Não existe mais espaço para isso. Qual é o seu desejo?
ser como Cristo? Não estamos aqui, irmãos, para ouvir explicações. Só estou querendo lhe perguntar honestamente: você quer ficar são? Você deseja realmente ficar são a partir de agora? Neste momento, tornando-se um homem total e plenamente honesto? A honestidade é algo que queima no seu coração. Ai, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais desprezada nos tempos atuais. As pessoas estão banalizando a ação do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus, é ser honesto, é ser justo, é agir com retidão, é agir com sanidade. Isso é o desejo? Se esse não é o desejo da sua vida, meu irmão, você não tem o desejo de salvação dentro de você. A salvação está longe de você. Você ainda está abraçado com seus pecados. Você ainda está abraçado com os desejos da sua carne. Ficar são envolve a produção de autenticidade no homem. Autenticidade. Há pessoas que não toleram falar a verdade. Não toleram. Por elas, 2 deve sempre significar 20 aos seus olhos. Por mais que você mostre, ela não aceita. As faltas dos outros são crimes. E as virtudes de qualquer um, exceto as suas e de seus favoritos especiais, estão sempre tingidas de vício. Conhece pessoas assim? Crentes? Conhece? Possuem um julgamento malicioso em relação aos outros. Você está disposto a ficar são e de agora em diante não falar senão a verdade? Lutar pela verdade, ser honesto para com Deus e para com os homens? É o seu desejo? É isso que nasceu de novo. A disposição do indivíduo é alterada. Acho que se uma única coisa a ser dita fosse a verdade, eu quero a verdade, muitas bocas agora teriam pouco a dizer. Imagine, se apenas a verdade saísse da sua boca, o seu repertório de palavras reduziria. E muitos homens definitivamente recusariam, caso fossem suficientemente honestos, para assumir o fato de se tornarem perfeitamente autênticos. Trabalhando aqui, meus irmãos, apenas para ilustrar isso que eu estou dizendo, trabalho com pessoas, com clientes. Um deles me solicitou a chegar no local, entregar a mercadoria e dizer que eu já tinha entregue em outro lugar. Isso tem que te envergonhar. Isso tem que te deixar vermelho de vergonha. Compartilhar com os amigos conversas maliciosas, conversas com teor de prostituição, deveria te constranger. Sabe por quê? Porque você quer ficar salvo. Um verdadeiro salvo tem esse desejo. E quando ele se depara com algo tão sujo, ele não quer. Ele não deseja. Sabe por quê? Quer explicação. Esse é o seu desejo? O mesmo, irmãos, acontece com a questão do perdão. Um homem que fica são deve perdoar até 70 vezes 7. Se você não consegue perdoar uma injúria, sua alma está doente. Está cheio de autojustiça. Quando se ressente fortemente de uma ofensa, você pode ficar doente por um breve tempo. Mas se o ressentimento permanece,
você passa a ter uma doença crônica dentro de si. Um cristão que não perdoa não é cristão. Um cristão que não ama o seu irmão não é cristão. Sabe por quê? Ele deseja ficar são. Algumas pessoas estão tão longe de até mesmo pensar em perdoar, que seriam capazes de orar, pedindo para só viver e morrer em função de gratificar sua paixão pela vingança. Você acredita nisso, irmãos? Cristãos que oram assim para Deus: Deus, não me permita morrer até que eu veja fulano se dar mal. Sabe o que é isso? Desejo por vingança. Desejo por destruição. Seguiriam esta pessoa que lhes tivesse injuriado por todo este mundo, a ponto de serem mesmo condenadas, se pudessem de ter que satisfazer e ver a sua vingança sendo colocada em prática. Para muitos, é a doce vingança. E é inútil um homem dizer: eu quero ficar são, se contém esse desejo em seu coração. Se ele ainda cultivar a maldade ou guardar dentro de si uma disposição vingativa para com o próximo, isso não é oriundo do Espírito Santo, da regeneração ocorrida no indivíduo. Eu poderia passar por diversos vícios e virtudes para mostrar que a pergunta de Jesus não é uma simples pergunta. E ele te pergunta esta noite: queres ficar são? Existem homens, por exemplo, afligidos por um temperamento avarento e ganancioso. Se tornassem sãos, passariam a ser generosos. Olha o que é nascer de novo. Aquele que é avarento, ganancioso, passa a ser generoso. Benigno para com os pobres. Estariam prontos a dar seus recursos para a obra do Senhor. Lembra do texto que eu li aqui na hora do dízimos? Provando a sinceridade do vosso amor. Cristão não é avarento, irmãos. Cristão não é ganancioso. Cristão é generoso. Estou fazendo aqui campanha não do dízimo, irmãos. Estou falando das qualidades de um crente, de um salvo, de unção. Esse tipo de homem, irmãos, realmente é transformado. Ele considera aqueles que dizem não. Existem homens que dizem não, que ao serem perguntados querem ficar são, e ele calcula e diz: mas eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão das minhas riquezas. Lembram do jovem rico? Lembram do jovem rico? A hora que ele calcula a sua torre, ele fala e pensa consigo mesmo: não quero. Ele considera então a sua mão paralisada, o seu coração petrificado, como um sinal de boa saúde, inclusive. Ele acha que é são. Considera-se também a única pessoa inteligente e mentalmente saudável da redondeza. Embora sua mente fechada e a fome de sua alma sejam visíveis a todos. Um homem geralmente que diz não a esse tipo de indagação de Jesus, ele já se considera são. Ele já se considera salvo, sendo que o seu coração é tão duro quanto uma rocha. Quem admira, por exemplo, suas próprias falhas, evidentemente não deseja livrar-se delas. Quem admira suas falhas, sabe que está errado, permanece cometendo o mesmo ato e sente alegria. Uma pessoa dessa, o irmão acredita que vai querer abandonar? Que bela catarata, ele diz, que eu tenho no meu olho. Diz também que maravilhoso edema eu tenho no meu braço. Diz o outro que agradável arqueamento eu tenho nas minhas pernas. E declara ainda outro que graciosa corcunda trago nas minhas costas. Eles se admiram com a doença da sua alma.
Como é bom eu ter um câncer. Quer explicação? Você tem que odiar a sua doença. Você tem que rejeitar a sua doença. Eu vou ler de novo para os irmãos o Salmo 144 que lemos aqui no início. Pode pôr para mim, por favor? Abra na sua Bíblia também. Perdão, 141 que eu li. Olha só o desejo de uma pessoa que quer sanidade, quer ser santo. Olha só. Clamo a ti, Senhor. Davi dizendo: clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como um incenso diante de ti, e ao levantar as minhas mãos como uma oferta da tarde. Olha só. Olha só. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O que ele desejava, meu irmão? Qual era a disposição do seu coração? Mas não permitas que o meu coração se volte para o mal. Nasceu de novo ou não nasceu de novo? Nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Amigo de malfeitores. Quem são as pessoas que frequentam a sua casa? Quem são os seus amigos? Que eu nunca participe dos seus banquetes. Esse é o desejo de uma pessoa que fala: sim, Senhor Jesus, eu quero ser são. É isso. E alguns sinais, irmãos, são apresentados quando um homem se torna são. É claro, um homem são não apenas apresenta virtudes morais, mas também as graças espirituais. Pois o homem sadio o é tanto no caráter externo como no espírito. O que acontece então ao homem que se torna são em seu espírito? Lucas 18, verso 13. Mostra para nós o que é uma disposição de um homem são também. Lembram da oração do fariseu e do publicano? Conhece? Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O primeiro passo, meu querido irmão, é você reconhecer quem você é e a doença que está dentro de você. E essa doença te incomodar tanto que você necessita desta cura, que você deseja esta cura, a sua vontade só pensa nesta cura. Se perguntassem ao fariseu, nesta passagem, não o publicano, que orou como um homem que desejava ser são, mas ao fariseu, se gostaria de trocar de lugar com o publicano, sabe o que ele responderia? Olha só, por que eu deveria fazer isso? Lembra que eu falei para os irmãos? Um homem que não quer ser são, ele já se considera são, já se considera melhor, já se considera salvo. Ele responderia: por que eu deveria fazer isso? O fariseu: ele é um miserável, vil e corrupto. A linguagem que ele usa é muito própria para ele e fico feliz por ele a usar. Seria muito degradante, para mim se tivesse de fazer a mesma confissão que ele faz. Não preciso fazer. Já sou batizado. Quando eu era criança, eu fiz a minha profissão de fé. Eu já sou salvo. O homem que não deseja ficar espiritualmente são, é porque já se julga completamente são. Aquele que se torna são em espírito, renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo como publicano.
Não conseguia nem olhar para o céu. Pobre pecador que sou, miserável homem. Já encontrou essas palavras, esse teor, essa retórica nas palavras de Paulo? Paulo foi um homem santo para você, meu irmão. E como ele se colocava diante de Deus? Se perguntasse a Paulo: e aí, Paulo, quer ficar são? Suas atitudes já mostravam isso. Veja em Filipenses 3, verso 8, verso 9. Veja só. A verdadeira sanidade. Ele diz mais do que isso. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Queria ficar só. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Você pode replicar essas palavras com um desejo sincero de coração? Aquele que é espiritualmente são é um homem de oração habitual. Está acostumado a sentir gratidão constante. E assim revela seu agradecimento a Deus continuamente. Constância. Aquele que quer ficar são sempre vai enxergar uma doença dentro de si e vai recorrer a quem? A Cristo. Em oração. É um homem de consagração permanente. Consagração permanente, irmãos. Não senta na roda dos escarnecedores. Seu desejo é ser como Cristo. Não ser contaminado. Tudo que ele faz, o faz para Deus, buscando apenas a glória de Deus em sua atividade. Olha aqui as características de unção. Ouça, irmão. Sua mente está voltada para as coisas não vistas e eternas. Seu coração não está escravizado pelas coisas visíveis. Fala como o apóstolo Paulo, essas coisas são como esterco. Sabe bem que tudo isso é vaidade. Com base no verdadeiro significado dessa pergunta, queres ficar são? Muitos não a desejam. Muitos não a desejam. Querem permanecer doentes, paralíticos, coxos, cegos, surdos. Creio que a maioria, até mesmo nas igrejas, se pudesse falar honestamente, diriam: vejam bem, não, nós não queremos ficar sãos. Queremos ir para o céu, sim, mas não isso. Desejamos fugir do inferno, sim, mas não praticar toda essa espécie de rigor puritano. Algum irmão aqui já ouviu alguém estabelecer crítica aos puritanos? Pelo seu modo de viver? Já ouviram? Por que será? Que vocês chamam, esse modo de viver puritano, que vocês chamam de santidade. Não, eu quero ir para o céu, mas eu não quero isso. O veneno é doce demais para ser abandonado. Mas não desprezamos também o antídoto depois. Tomaremos alegremente o café da manhã com o diabo. E jantaremos com Cristo no entardecer. Não temos pressa de nos tornarmos puros. O nosso gosto pelo presente nos leva em outra direção. É uma vida dupla. É uma vida mista. É uma vida que quer abraçar os desejos deste mundo e ao mesmo tempo ser salvo. Isso não é evangelho. Isso não é Jesus crucificado. Por que é necessário? Porque essa pergunta pode gerar diversas respostas no seu coração.
Portanto, é mais que necessário que seja feita e respondida, meu irmão. Não fuja dela. Muitos não querem dar uma resposta, ou seja, não querem nem ouvir, nem considerar qualquer coisa a respeito deste assunto. Foge deste assunto. Eles querem explicação? Bem, quer dizer sim e não. Não sei exatamente o que dizer. Quer renunciar? Sim e não. Percebe que qualquer desculpa é logo forjada para não se pensar naquilo que é realmente necessário. Sabe para que servem desculpas, meus irmãos? Para fugir do foco. O ser humano só inventa desculpa para fugir do foco. E geralmente este foco é ele mesmo. Quando eu erro, quando os faróis estão sobre mim, eu fico ali querendo sair, eu invento uma desculpa. Não é momento para você inventar desculpa. A pergunta é direta e clara. Quer explicação? A pobre alma é por demais preciosa. Contudo, é a coisa menos estimada. Como alguns de vocês brincam com a sua alma, como vocês brincam com seus interesses imortais. Eu mesmo já fiz muito isso. Não valorizar, não estimar a minha alma. Será que práticas pecaminosas não têm um preço tão pesado? Será que a sua alma pode ser negociada pelos prazeres deste mundo? Será que essa troca é uma troca justa? Queres explicação? Queres abandonar todas essas práticas? Queres a santificação em Cristo Jesus? Queres ser forjados como Cristo? Andar como Ele andou? Quão sinceramente eu gostaria que essa pergunta fosse vista por você como algo importante. Como eu gostaria. Urgente, não só importante, mas urgente e da maior importância. De modo que não mais despreze a indagação espiritual. Quem dera você se tornasse sábio o suficiente para desejar o mais nobre desenvolvimento da sua vida espiritual. E a destruição de tudo o que é pernicioso ao seu bem-estar, prejudicial. Sabe um exemplo? Se manter em pecado, permanecer em pecado, é como tomar um gole de veneno. É permanecer se drogando. É permanecer se suicidando. Não ter desejo pela santidade é desejar a morte eterna da sua alma. A hora da morte, esteja certo, está muito perto, mais do que você imagina. O amanhã no qual você espera considerar essas coisas, talvez você esteja pensando, eu penso na santidade, em abandonar esse pecado amanhã. Talvez seja tarde. Talvez este amanhã não chegue. Se há alguma coisa que deve ser postergada, meu irmão, que seja algo pela qual você possa esperar em segurança. E o cuidado com a sua alma é algo que exige urgência. É extremamente importante. Se há alguma coisa para ser preterida, que não seja coisas eternas, nem muito menos espirituais. Jesus Cristo disse em Mateus 6, verso 33, e se você é um discípulo de Cristo, você deve ouvir essas palavras. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se existe algo para deixar para depois, são as coisas deste mundo. As coisas eternas têm que ser agora. Tem que ser agora. Venha. Não se esquive da pergunta. Venha até ela e enfrente esta pergunta, irmão. Enfrente. Está disposto a se reconciliar com Deus? A obedecê-lo ou não? Diga sim ou não, mas o diga com clareza.
Se você deseja ser um inimigo de Deus, amar o pecado e a injustiça, então diga isso abertamente. Não se engane mais. Fale, não quero Cristo. Quero meus pecados. São prazerosos. Mas não fique com essa vida enganosa, essa vida hipócrita. Fale logo. Enfrente a pergunta, queres ficar são? Sim ou não? Sim. Então por que você não vem no local de cura? Receber a palavra de Deus, ter contato com Cristo, aonde Ele está sendo pregado? Se você quer ficar são, por que não vem à igreja? Por que não ora? Por que não lê a Bíblia? Queres ficar são? Não estou com câncer, mas não quero ir no médico. Vai morrer! Vai morrer! Existe o médico dos médicos. Existe aquele que cura, sara, liberta. Existe. E o nome dele é Jesus Cristo. Talvez você esteja falando, mas eu não tenho forças para abandonar o pecado. Eu já estou tão envolvido nisso que eu não tenho mais forças. A pergunta não é o que você pode fazer, mas sim o que você gostaria de ser. Gostaria de ser santo? Gostaria? Você deseja santidade? Você quer a santidade ou você é daquelas pessoas, é impossível ser santo? Despreza a santidade. Já ouviu pessoas que falam isso? Nunca vamos conseguir todos os frutos do Espírito. Sabe o que está falando? Não existe plenitude do Espírito Santo. Não é o que você pode fazer, mas sim o que você gostaria de ser. Você gostaria de ser santo? Está honesta e francamente ansioso por ser liberto ainda hoje do poder da escravidão do pecado? Essas correntes te incomodam todos os dias. Você sente isso penetrar no seu corpo, te machucar. Você quer se libertar disso, você quer. Não estou falando se você quer ter força, estou falando se você quer se livrar. Qual é o seu desejo? Olhe para o seu coração e responda, meu irmão. Responda esta indagação diante dos olhos de Deus. Uma grande quantidade de pessoas que praticamente dizem não a essa pergunta. Não fogem da pergunta, mas suas vidas respondem por elas. Tenho dúvida se elas honestamente dizem não, pois na verdade dizem não com suas atitudes. Eu gostaria de ficar são, mas assim que o culto do Senhor acaba, eu volto para o pecado. Assim que eu fico sozinho no meu quarto, eu volto para o pecado. Quer realmente ficar são? Eu lembro claramente, irmãos, quando eu larguei a bebida. Algo me convenceu de tamanha importância e grandeza, que eu enxergava claramente os danos que aquilo estava fazendo na minha família e na minha vida. A partir do momento que eu enxerguei os danos causados, as feridas causadas na minha alma, esse desejo me levou a parar de beber. Como se Deus colocasse a minha alma diante de mim e mostrasse todas as úlceras e cânceres que eu tinha. E ainda tenho isso. Mas a pergunta é, você quer ficar são? Todavia, quando alguém deseja ficar são, costuma frequentar os lugares onde a cura é ofertada. Existem alguns que raramente vêm à casa de Deus. Raramente. Ou talvez venham apenas um domingo ou outro. De vez em quando ouvem o Evangelho, sabe, os inconstantes? Eu te pergunto, a pessoa inconstante nas coisas espirituais de Deus, deseja a cura? Entendeu a sua pecaminosidade, a sua depravação? Será que ele olhou para a sua alma e enxergou o câncer que mora nele?
Se eu sei que eu estou com câncer, alguma doença grave que vai me levar à morte, irmãos, eu tenho que correr para o hospital. E se o médico fala, você tem que vir aqui todos os dias fazer químio, rádio, o que seja. Se eu quero viver, eu estarei lá todos os dias. Todos os dias. Como é que a igreja primitiva fazia? Se reuniam uma vez por mês? Uma vez por semana? Todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Estavam guardando Cristo e sabiam da dependência que eles tinham em Cristo. Agora para reunir o povo para orar. Se a oração é um dos instrumentos que cura a nossa alma, um dos instrumentos da graça do nosso Senhor, por que eu não a pratico? Talvez porque eu pense que eu já estou são. Talvez porque eu pense que eu já estou salvo. E não necessito. Irmão, encare essa pergunta. Será que a sua vida deseja a salvação verdadeira? Encare ela. Todavia, ficam bastante contentes de ter ido uma vez ou outra na igreja. E até acham que ficaram bem. Como o homem que estando doente não vai ao médico, mas qualquer outro lugar onde haja suposta ação de cura, os antigos vão lembrar disso. As farmácias, antigamente, tinham total autoridade de aplicar remédios. E as pessoas iam na farmácia e corriam do médico. Eu estou ilustrando aqui os inconstantes, que buscam qualquer outros meios para saciar a sua consciência. E continuar dizendo, eu sou santo. Eu sou salvo. Mas olhar para o médico, encarar ele frente a frente, vai na farmácia. Toma lá um bezetacil, uma aspirina e volta para casa. Meus irmãos, vocês têm que buscar o verdadeiro remédio. O verdadeiro remédio é amargo. Mexe na área que a gente menos gosta. Cavoca o nosso ser, mas nos cura. Agora, se eu quero continuar a ouvir palha, a comer alimento que é palha, você não quer cura. Você quer permanecer doente. Muitos frequentam as igrejas, ouvem as mensagens desatentos. Ouvidos críticos também. Além de estar desatento, depois você quer ser crítico. Menos ouvidos que estão dispostos à prática. O que só serve para provar que, afinal, embora encham as cadeiras das casas de oração, não estão interessados em ficar sãos. Será realmente? Se você tiver com uma doença terminal e você receber um diagnóstico e o médico receitar para você, será que você não vai sair agarrado naquele receituário, naquele guia médico? Será que você não vai sair agarrado porque você sabe que aquilo, a sua vida depende daquilo? Por que a desatenção nos cultos? Mais uma vez Jesus, mais uma vez esse milagre que eu já li um monte de vezes. Mais uma vez. O nome disso é apatia. O nome disso é se achar curado. O nome disso é não precisar do remédio. Meu irmão, você tem que se agarrar nisso. Você tem que entender que a única solução, a única saída para a sua vida é a Escritura. Está aqui o manual. Está aqui a maneira como você deve proceder. Está aqui a maneira como você deve agir. Aqui está os seus desejos, onde eles têm que estar. Mas não. Desafio. Não quero saber. Eu já ouvi. Já ouvi sobre essa passagem. Eu não entendo como as pessoas conseguem ler as Escrituras. Principalmente textos chaves, e não derramar uma lágrima.
Você consegue ler Apocalipse sem chorar? Você consegue? Explique como. Ou talvez eu já saiba por quê. Você consegue ver aquela visão do Rei dos Reis voltando e descendo para resgatar os seus e não derramar uma mísera lágrima de sentimento da cura perfeita, da libertação, de receber os corpos glorificados em Cristo Jesus? Acho que você não está doente. Ou não sabe que está doente. Muitos recebem o Evangelho do mesmo modo que um adolescente recebe um livro de ciências. Como que é isso? Se distrai com o conhecimento novo, fica admirado, não para descobrir o que poderia estar realmente ligado ao seu caso. É isso que vocês fazem também com a Bíblia. Vocês a leem como um livro sagrado, mas sem ter grande interesse no seu conteúdo. Nosso conhecimento, nossa, que bom. Negue-se a si mesmo. Não. Santifique-se mais. Não, isso não é para mim não. Quem subirá ao monte do Senhor, aqueles de mão limpa e coração puro? Não, isso não é para mim não. Pula, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Permita que a Bíblia leia o seu coração. Permita que a Bíblia revele quem você é. E ela tem poder para isso. Um pouco, os que carregam consigo um profundo desejo no coração de encontrarem Jesus Cristo. Encontrarem verdadeiramente. Se reconciliarem com Deus e serem libertos da ira divina. Existem pessoas, portanto, que tanto faz ouvir como não ouvir. Dizem logo, não queremos ficar salvos. É necessário esse tipo de pergunta para cada um de nós, porque uma resposta afirmativa, sincera, à pergunta leva a concluir que uma obra da graça está sendo iniciada na alma. Com esta pergunta você consegue saber se a obra da graça já iniciou na sua vida, se você é um eleito ou não. Já parou para perguntar, será que eu sou eleito? Será que eu sou salvo? Está aqui para os irmãos uma pergunta que pode te revelar isso. Se qualquer dos meus ouvintes puder sinceramente dizer sim, meu grande desejo é ser liberto do pecado. Eu sinto essas algemas, elas me incomodam todos os dias. Sim, você pode dizer, eu creio. Isso não é medo de punição, pois o pecado é a punição suficiente para mim. Sabe por que o crente verdadeiro tem medo do inferno? Porque o inferno já é aqui. O próprio pecado que habita nele é tão angustiante, tão incomodante, que ele não quer mais ficar aqui. Quem me libertará desse corpo? Quem me libertará dessa angústia? Viver neste corpo pecaminoso é uma luta. É algo angustiante. E quando você pensa nesse título que te purifica, você quer tanto ele. Porque o sentimento contrário é tão proporcional, o incômodo é tão proporcional quanto o desejo de ser liberto. Se eu fosse para o céu, continuando a ser o pecador que eu sou, observe isso, então não seria o céu para mim. Então o fato não é usufruir dos benefícios que estão lá, mas é como você se encontra. Eu vi um pastor dizer assim, meu irmão: se o meu filho não estiver no céu, aquele lugar vai ser grande demais para mim. Qual é o desejo dessa pessoa com essas palavras? Se a sua salvação se resume na companhia que você vai ter lá, eu me pergunto se realmente você quer ficar são. Quero ficar limpo de todas as minhas faltas. Você deseja isso?
sejam de pensamento, palavras ou atos. E se eu puder ser perfeito, mesmo sendo doente ou pobre, serei perfeitamente feliz. Meus irmãos, é tão prejudicial, é um incômodo tão grande este corpo que nós temos. Quantos sonhos os irmãos já teve que acordaram? Eu não queria ter esses sonhos. Eu não queria ter esses pensamentos. Mas será que você acorda? Nossa, que gostoso. Por mais que você não tenha cometido aquilo, mas você no sonho se deleitou naquilo e você acordou e disse, que bom. Quer ficar são? Se o Senhor fez com que você desejasse a santidade, se você deseja a santidade, já existe no seu coração um embrião da graça. Um embrião, a semente da vida eterna, e essa germinará. Brevemente você estará se regozijando por haver nascido de novo e ter passado da morte para a vida. Você deve estar dizendo, quem me dera pudesse ver isso concretizado. Quem me dera pudesse sentir essas coisas. Na verdade, não creio que uma pessoa destituída da graça possa ter o desejo sincero, honesto e intenso por santidade. É impossível. Eu não creio nisso. Assim, se você deseja usufruir da alegria e da paz, que daí resulta da santidade, devo lhe dizer com toda sinceridade, o que Jesus disse ao pobre homem em Betesda, eu digo para você, toma o teu leito e anda. Mas primeiro ele perguntou, queres ficar são? Confie nele agora. Imediatamente confie na obra completa de Jesus Cristo, punido naquela cruz por você como substituto pela culpa do homem. Confie nele e você será uma alma tanto alegre quanto salva. Se você está disposto e tem o direito, o privilégio, o poder de crer que Jesus morreu por você, de crer que Deus o levou a desejar a santidade, preparado para você, o instrumento por qual isso vai agora se realizar em você é a sua fé. O mesmo Espírito que opera em você, o querer e até mesmo o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Hoje pela manhã uma moça que perdeu um ente querido. Ele estava lá. Olha as situações que somos colocados. A moça perdeu a irmã. Porém a irmã tinha práticas umbandistas, frequentava terreiros, e ela faleceu. E hoje ela pediu oração, mas no meio da pregação ela me pergunta, pastor, ela foi salva? Se eu quisesse agradar aquela mulher, eu inventava meia dúzia de palavras, era muito fácil. Mas o que diz a verdade? Quem é salvo? Somente aqueles que confiam e creem em Jesus Cristo, que têm desejo por santidade. A eficácia da cruz acompanha a vida dela. Fora isso, não existe salvação. Não existe salvação. É duro? É indelicado? Mas é a verdade. Não tive o privilégio de pregar em culto fúnebre de ímpios. Mas, desafio vai ser. O que vamos falar? Deus sabe de todas as coisas. Já tem os jargões, preparados. O que vamos dizer? Quais são as palavras de consolo? Cada morte de um ímpio que rejeita Cristo deveria ser um exemplo para nós, para nos adorá-lo, para nos prostrar diante desta cruz. Não existe salvação para quem rejeita a cruz. Não existe salvação para quem é oposto ao Evangelho. Não existe. Eu desejo a santidade, diz você. Sim, e ela pode parecer uma coisa estranha, mas a verdade seja dita, enquanto você procurar a santidade em si mesmo, nunca encontrará. Mas se você olhar para fora de si mesmo, na direção de Cristo,
a santidade chegará a você. Nesse exato momento, o próprio desejo que você terá virá a você procedendo dele. Talvez você não encontre, irmão. Talvez você olhe para dentro de si e só encontre pecado. Mas o seu desejo de ser liberto suplanta cada prática. E você mantém os seus olhos fitos em Jesus e sabe que a justiça está nele e sabe que ele tem poder para te purificar. Se trata dele. Isso é o início do novo nascimento na alma. Pode parecer pouco ter esse desejo, mas esse desejo que descrevi para os irmãos não é pouca coisa. É exatamente pela falta desse desejo que multidões estão sendo encerradas no inferno. É muito mais do que a natureza humana já produziu por si mesmo. E somente Deus, o Espírito Eterno, pode implantá-lo. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Quem dá o Espírito? Quem dá a fé? Então, se você sentir isso, o desejo pela santidade, você deve se sentir feliz. Por mais que seja um incômodo, mas você deve descansar em Cristo. Agora, se você está satisfeito com seus pecados, eu procuraria um médico. É necessário essa pergunta, e se ela for respondida de forma negativa, eu devo lembrar: existe perigo da presença dos mais temíveis pecados. Existem alguns, como em toda parte, que não estão dispostos a ficar são. Você, meu amigo não convertido, você que rejeita, espero que não possua esta disposição. Se não, enfrente isso agora. Eu oro até enfrentar, que você enfrente essa situação. Se você prefere a si mesmo, em detrimento de Deus, se você prefere agradar a si mesmo, em vez de agradar a Ele, se você prefere o pecado quanto a santidade, olhe para isso com atenção de maneira justa. De maneira justa. O pecado tornou-se a sua própria opção, o seu próprio desejo. A responsabilidade é totalmente sua. Quando morrer, ou melhor, quando passar para o outro lado, em outro estado, você irá maldizer a si mesmo. Você vai olhar, vai reconhecer que Cristo é o Senhor. Aí realmente você vai lamentar, choro e ranger de dentes. Lembre-se que nenhum homem espiritualmente doente pode entrar no céu. E eu vou apresentar alguns textos para os irmãos. Primeiro, Apocalipse 22, verso 14. Felizes os que lavam suas vestes. Bem-aventurança isso. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqueles que buscam santidade. Próximo texto, Hebreus 12, 14. Prestem atenção, irmãos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Outro texto, Salmos 24, do verso 3 ao 5. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Santo lugar. Ele responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Mas, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Mais um, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O que um crente busca? O que um salvo busca, irmão? E o último, Apocalipse de novo, capítulo 22, verso 11 e 12. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se.
Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você realmente desejou de maneira deliberada, de forma que a responsabilidade é totalmente sua. Sabendo disso, está admitindo que não está em condições de entrar no paraíso. Além disso, e como isso vai atingi-lo em breve, não podendo entrar no céu, não tendo sido eleito para entrar no céu, restará apenas outra coisa, ou seja, ser lançado fora da presença de Deus. Se a santidade não acompanhar aqueles que pronunciam Cristo, serão apartados eternamente. Este parece ser o mais terrível elemento de toda a situação do pecador perdido. Que eu pereci por causa do meu próprio pecado, do meu próprio desejo, por minha rejeição pessoal a Cristo. Então o inferno é realmente um inferno. Sou responsável, plenamente responsável, por todos os meus atos de injustiça e desejos. São seus. São seus. Por isso, irmãos, que o inferno vai ser um lugar de grande lamento. Olhar para Cristo, ver que te apresentaram isso e você rejeitou. Espero, encerrando, no fundo do meu coração, que você realmente deseja ficar salvo. Então deixe-me lembrá-lo mais uma vez, que o único lugar para encontrar a realização desse desejo é aos pés da cruz. O único. Coloque-se ali e espere pelo grande Redentor. Já existe alguma vida em você e o Salvador vai aumentá-la em nome de Jesus. Coloque-se diante da cruz, de onde são derramadas suas preciosas gotas de sangue. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus gere em você esse desejo pela santificação. Esse desejo por ser transformado a cada dia. E que o seu pecado te incomode. Te incomode. Fique de pé, vamos orar. E encerrar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai santo, santo, santo. Aquilo que o Senhor é o que precisamos para a nossa vida, Senhor. Ser libertos deste corpo pecaminoso, dessas práticas. E somente o Espírito da verdade, o Espírito Santo pode nos convencer, nos dar o desejo pelas coisas eternas, Senhor. E é isso que precisamos. E é isso que clamo ao Senhor para que despeje sobre o seu povo. Cada vez mais, esse desejo cresça. E possamos abrir mão de tudo para que possamos ganhar a Cristo. Eu te peço, Senhor, que essas palavras encontrem lugar no coração. E que em nome de Jesus, possamos cada vez mais caminhar, seguir em frente, em direção a Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dê aí um breve cumprimento, pode abraçar, e que Jesus Cristo esteja com vocês nesse percurso. Amém. Amém?